Com o final da saga de Spade, alguns personagens tiveram um grande destaque, tornando MVPs ali do mangá. Mas o que esses personagens fizeram? Quais foram suas atitudes e desenvolvimentos para que pudesse ganhar tanto destaque ali nos capítulos? Vamos discutir aqui quais desses personagens foram os melhores e quem deles foi o melhor. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui finalmente. Eu já tava com essa pauta pronta, já faz uns 4 capítulos, só esperando o Spade acabar pra poder trazer aqui no canal. E vamos falar dos MVPs, né, dos melhores personagens ali de Black Clover na saga em Spade. E na minha opinião, vou dar o top 3 pra vocês aqui no final desse vídeo. Então, fique comigo até o final, já deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos pra gente junto chegar à nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Vamos lá, galera, clica aí no botão vermelhinho, ajuda o Geek Brasil realmente a chegar nessa ideia de 100 mil inscritos. Você que caiu nesse vídeo e tá se perguntando que raios que é MVP? MVP é uma sigla que vem do inglês que significa ali Most Valuable Player, né? Que significa, né, tem uma tradução em português como jogador mais valioso, né? Quando nós temos ali algumas competições em equipe, né, como futebol, basquete, vôlei, futebol americano, todas essas competições na qual se participa mais pessoas para defender o mesmo time, em todo o esporte a gente consegue classificar quem teve o maior destaque. Às vezes no futebol é um goleiro, um atacante, um meio de campo, ali que acaba levando o título de melhor da partida e é considerado como MVP. Também existe o MVP do torneio, do campeonato na qual o time está participando. Nem sempre ali o MVP escolhido é do time campeão, mas sim basicamente das coisas que o personagem teve características individuais na qual formou um grande destaque. E como Black Clover a gente tem um trabalho em equipe inacreditável, é um mangá que carrega realmente um trabalho em equipe. Por que a gente não pode fazer também quem foram os melhores MVPs em Spade? Eu fiz uma lista aqui de personagens e no final eu vou falar pra vocês o meu top 3 de quem carregou essa saga nas costas. Começamos aqui com Charlotte. Charlotte que foi sim uma das MVPs aqui nessa saga. Se vocês não lembram, a Charlotte acabou refinando a sua magia. Ela que tinha as rosas azuis por causa da maldição que ela carregava em seu corpo, por causa de ter aprendido ali as runas de Heart, ela consegue reverter o processo, pelo que dá a entender até metade da sua maldição, colocando-se então os poderes das rosas azuis quanto também das rosas vermelhas. E quando seu oponente consegue utilizar a magia de maldição, o seu poder fica ainda mais forte. Então ali a Charlotte acaba criando uma magia extremamente apelona para mostrar que não veio à toa nessa saga. E é claro, a gente tem a cereja do bolo ali da Charlotte na forma como ela se declara ali, na coragem que ela se declara ali para o Yami, dizendo que amava o capitão dos Touros Negros, mas é claro que o Tabata iria fazer para nós ali uma pegadinha, perguntando ali para a Charlotte, através do Yami, sobre o que ela havia dito, sobre o que havia se pronunciado, e ela definitivamente acaba caindo em parafuso. Mas ela se declarou, ela fez a parte dela, agora se o Yami ia ouvir ou não, aí é outra história. Outro candidato a MVP que nós temos nessa saga é o Asta. Claro que ele teria que estar aqui na lista, porque nós já começamos ali essa saga por si só, com o Asta aprendendo o modo assimilação.
E assim que ele chega em Spade, ele já lima tanto ali a Lilith e o Namah, né? Na verdade foi ao contrário, né? Ele acaba limando o Namah, cortando o corpo do personagem ao meio. E depois da Lilith se fundir ao Namah, o Asta nem dá realmente ali perspectiva para a personagem e acaba limando ela também. O Asta também foi crucial para salvar a Loropetka, enquanto ali a Megícula tentava explodir o corpo da personagem usando a sua maldição. Da mesma forma como a Vanica utilizou esse poder mágico para acabar ali com seus aliados. Então nós temos também que o Asta acaba derrotando ali o Verme do Lucífero com as formas relacionadas a Zama, né? Ele acaba dando um corte infinito, né? Equinox, na forma que ele corta o Verme do Lucífero também. E ele acaba aprimorando ainda mais o seu modo de assimilação quando ele conhece mais sobre o seu passado e também sobre o passado do Lieb, né? Agora ficou mais claro de que toda vez que o Asta conhecer mais o Lieb e que o Lieb conhecer mais ele, o modo de assimilação vai ser ali aprimorado. Então nós temos que o Asta acabou derrotando o Lucífero junto com Yami, Nacht e o Yuno, né? A gente teve a derrota do Lucífero através das mãos do personagem, mas com o auxílio desses outros 3 personagens. E tem gente aqui nos comentários que diz que o Yuno que é o protagonista depois dessa lista toda de coisas que o Asta fez na saga In Spade, que tinha como foco o Yuno. Vamos lá, se nós falamos sobre o Asta, é claro que o Yuno não ficaria para trás, né? Ficou para trás um pouquinho, mas ele acabou realmente enfrentando ali o Zenon de uma forma implacável, né? O Yuno realmente mostrando ali a sua força, a sua maneira de não desistir, até que ele desperta o seu segundo Grimório. O personagem consegue despertar o seu segundo Grimório, trazendo ainda mais esperança nessa saga que é tão focado ali na esperança por si só. Então nós sabemos que o seu segundo Grimório se trata da magia das estrelas, algo ligado à magia do sol do seu pai e à magia da lua ali da sua mãe. Então o Yuno acaba atingindo o estágio santo para poder cortar o coração do Zenon, na qual havia chegado realmente ali para atingir o nível de um demônio. Se a gente tem ali um pouco de decepção em relação ao Dante e também a Vanica nessa saga, o Zenon não deixa a desejar, porque nós temos todo um desenvolvimento do personagem que sempre vai colocando o Yuno cada vez mais ali contra a parede, até fazer um impacto com o Beelzebub para ter o coração de um demônio. E através das memórias ali do Zenon, nós tivemos um dos momentos mais marcantes relacionados à obra, que é o fato do quarto irmão Zogratis poder estar por aí, ou pelo menos conduzir todas essas tramóias relacionadas à Tríade Negra, e também como seu amigo foi morto pelas suas mãos, fazendo uma referência completa ao ataque que o Yuno decidiu não acertar em cheio para salvar a vida do Langris. Ele preferiu errar o ataque a ter que matar o Langris no processo. Então o Zenon traz um paralelo perfeito nessa batalha, e com certeza depois desse duelo, depois dessa construção pra cima do personagem, ele se torna ali o meu personagem preferido da Tríade Negra. Vamos falar então da Maga dos Touros Negros, que teve mais destaque nessa saga. Vamos falar da Noelle, que ela atinge o modo santo, atinge o estágio santo com o seu modo Valkyria, né? E a Noelle, ela varre a Vanica ali quando ela chega para atingir os seus 1 minuto com a forma ali para atingir o estágio santo, né? Lutando com o estágio santo. Então ela consegue ter realmente uma batalha bem legal com a Vanica, na qual ela realmente não reconhece o poder da personagem e traz um dos momentos mais icônicos, né? Porque quando a Noelle acaba derrotando a Vanica simplesmente não se importa com tudo que aconteceu e acredita que toda aquela batalha contra a Noelle, contra a Acer, contra ali também a Loropetka ou outras pessoas, se trata apenas de um revanchismo. Se trata apenas ali de um duelo, e isso deixa a Noelle ainda mais irritada.
Essa construção acaba trazendo a Megícula para o campo de batalha e nós temos todo esse desenvolvimento da Megícula para trazer todo o passado e a história do sacrifício da Acer para que ela pudesse salvar os seus filhos. E aí a Noelle, mais uma porrada de magos, né, no mínimo uns 10 magos, se juntam para derrotar a Megícula. Olha, se os demônios ainda foram um pouco decepcionantes, né, como o Lucifero, Lilith e Namak tiveram até um pouquinho mais de carisma, o Lucifero realmente foi algo decepcionante para alguns fãs, mas ali a Megícula teve um pouco de desenvolvimento, mas ninguém roubou a cena como o André. O André conseguiu realmente com um ar misterioso roubar todas as cenas relacionadas às formas como ele aparecia. Podia ser o menor quadro possível entre a luta do Asta contra o Lucifero. Se o André estivesse ali, ele estava roubando a cena. E o fato de que ele não aceitou as ordens do Lucifero deixa as coisas ainda mais interessantes. Quando o André ele foi embora carregando o coração ali do vilão, parecia que estava chegando. Porque quando ele chegou a gente estava confuso, quando ele foi embora parecia que ele estava chegando, né? Porque continuou confuso, a gente entendeu que ele tinha como um plano levar o coração do Lucifero, mas ao mesmo tempo não entendemos qual o objetivo de se carregar ou de se roubar o coração do vilão. Vamos para um dos melhores desenvolvimentos dessa saga, que é o Ryu, né? O Ryu realmente acabou levando essa grande evolução, porque o Ryu chega em Spade completamente desacreditado, né? Até agora não tinha tido nenhuma vantagem, nenhuma evolução, nenhum desenvolvimento na qual falasse, caraca, por que o Ryu carrega tanto esse porte de ser um grande capitão, um capitão ali com apenas 20, 21 anos de idade? Por que ele tem toda essa construção por trás dele? E aí, quando ele observa a Noelle lutando contra a Vanica, ele decide desenvolver a magia de Valhalla, uma das magias mais apelonas do universo de Black Clover. E se não fosse essa magia, ninguém conseguiria lutar contra a Megícula com um terço do seu poder. E se não fosse a magia ali do Ryu para ajudar os capitães, com certeza o Lucifero teria se dado muito melhor em seus duelos, porque nem todos os capitães tinham um controle ou têm um controle pela Mana Zone. Então, quando o Ryu acaba ali expandindo o modo Valhalla e faz com que os capitães conseguissem lutar, ele estava ali criando um espaço para que os capitães pudessem reagir contra o Lucifero. Então, se não fosse o Ryu, nem a luta dos capitães contra o Lucifero a gente teria. Outro personagem aqui que carrega todo o MVP e uma história inacreditável é o Nacht, né? Que começa essa saga treinando ali o personagem e ensinando ali o Asta a chegar no modo de assimilação, a poder subjugar ali o Lieb e poder realmente adquirir esses poderes. A gente tem todo um passado realmente cruel sobre o Nacht, né? De ter matado toda a sua família por causa da sua ambição por poder, mas ao mesmo tempo ele consegue alavancar ali essas construções e atingir a sua função de 2 demônios, né? Ele consegue aprimorar ainda mais as suas habilidades, fundindo 2 demônios para conseguir realmente avançar em seus poderes. E o mais incrível é que por mais que o Nacht não quisesse, ele não morreu nessa saga. Então já dá pra ser realmente uma conquista, né? Já dá pra considerar isso como uma conquista do personagem. Outro MVP aqui que muita gente não curtiu algumas coisas, mas não tem como negar que ela teve um papel crucial aqui, foi a Mimosa, né? A Mimosa chegou, disse que ninguém ia morrer e ninguém morreu. Palavras da personagem. E cara, foi realmente como na última live foi falado, se a Mimosa é uma maga de cura e ela não consegue curar os personagens, isso faz dela uma péssima maga de Hurley, né? Então provavelmente a gente tem ali que a Mimosa, ela consegue salvar o Gadia, o Ryu, a Charlotte, o Yuno, o Yami, Nacht e também o Asta, né? O Asta mais ou menos, mas ela consegue salvar esses personagens
da morte, trazer eles da morte para a vida novamente por causa dos seus aprimoramentos e habilidades. E por último nós vamos falar dele, o cara que explodiu o universo de Black Clover quando a sua batalha começou e a gente começou a perceber que poderia ter uma virada de jogo relacionado a ele. Estamos falando de Magna. Magna que desenvolve ali uma magia completamente sozinho, né? Ele passa ali as instruções, o Zora passa as instruções para ele, mas ele acaba aprimorando essas instruções e cria uma magia, um feitiço sozinho para conseguir dividir o seu poder mágico com seus adversários e também roubar os poderes mágicos dos seus adversários. Já que se eu tenho pouca mana, eu preciso pegar a mana dos meus adversários para poder subjugar o poder deles. E assim ele acaba lutando, ele cai no soco contra alguém que o Asta e o Ami haviam penado pra caramba pra derrotar. E aí o Magna consegue solar o Dante sozinho em uma das melhores, ou eu chuto dizer, a melhor luta de Black Clover de todos os tempos. Porque se nós tivemos ali todo um desenvolvimento de downgrade do Magna, colocando ele cada vez mais para baixo, colocando ele cada vez mais como o mago mais fraco dos Touros Negros, ele quando ele volta com tudo, ele volta realmente trazendo um caos ali para uma luta. E aquela batalha que a gente achava que ele ia servir apenas de escada, quando ele começa a virar o jogo pra cima do Dante, não tem um fã de Black Clover que não acredita ou que pelo menos que não tente realmente vibrar com essa vitória do mago. Então, como eu falei pra vocês, como eu prometi pra vocês, aqui vai meu top 3 dos MVPs da saga In Spade. Em terceiro lugar, pra mim, na minha opinião, é o Asta, né? O Asta realmente já se esperava muita coisa sobre ele. Ele fez muitas coisas relacionadas a essa saga. A gente tem essas convicções realmente sobre ele, essa evolução do personagem. Então não tem como realmente se destacar. Eu até mesmo empataria o Asta com o Yuno, né, na forma como os dois tiveram desenvolvimentos, mas o Asta por si só, ele teve mais construções do que o próprio Yuno na sua saga, como a gente já falou nesse vídeo. Então temos realmente esse destaque. O Asta ficaria em terceiro, o Yuno ficaria em quarto, mais um desempate ali, realmente pela quantidade de coisas que o Asta fez, enquanto o Yuno acabou realmente ficando apenas ali na batalha do Zenon, né, e algumas coisas também na saga do Lucífero, salvando ali o Asta algumas vezes ou coisa do tipo, mas não teve ali aquela grande evolução de poder tão significante ao ponto realmente de solar um demônio sozinho, né, como o Asta está tendo com o modo assimilação. Cara, a segunda maior evolução aqui de Black Clover com certeza fica para o Ryu, né? Como eu já disse nesse vídeo, o Ryu é um personagem na qual entra em Spade que a gente não faz a mínima ideia porque estava ali e sai de lá como um dos maiores capitães ali, né? Porque eu até brinquei, né? A Charlotte só não tá aqui porque o Asta e também o Yuno também tem forças inacreditáveis, mas até brinquei que a Charlotte e também ali o Ryu pareciam Noé na saga In Spade. Estavam cansados de carregar tanto animais ali relacionado aos capitães. De tanta evolução que esses personagens tiveram. E o Ryu, ele sai um dos magos mais inúteis, né? Um dos capitães mais inúteis para um dos capitães mais inacreditáveis em termos de força e poder mágico. E na posição número 1, não tinha como ser diferente. Tinha que ser o Magna. O Magna que sai de um mago completamente desacreditado, sai de um mago realmente na qual não tinha nenhuma vantagem ali através dos seus poderes e acaba sendo uma das maiores surpresas ali da saga de Spade, ver ele derrotar o Dante. E aí, quais são as suas posições relacionadas a esses personagens? Concorda, discorda do top 3 dos MVPs ali de Black Clover? Deixa aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai dar o que falar.